Eu vou estar dando essa aula de Git para vocês, e o Arthur também, vai ser outro professor de Git, que também está aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui, para ir mostrando os slides, e aí eu vou explicando. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper para perguntar. Como tem bastante coisa, eu não acho que eu vou ficar parando para perguntar se vocês estão com dúvida. Então, me interrompam. Estão conseguindo ver a tela? Tamo. Opa, então bora lá. Não sei em qual semestre vocês estão. Pode ser que vocês já tenham ouvido falar de Git, pode ser que vocês já saibam usar, pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar. Bora conversar sobre isso aí hoje. Então, começando a explicar o que é, Git é um software para controle de versões. Pura e simplesmente assim, foi criado por Linus Torvalds. Quem não conhece, Linus Torvalds é considerado o criador e pai do Linux. Pode ser que vocês nunca tenham assim, visto uma situação em que vocês pensassem, pô, controle de versão, como assim? Por que eu tenho que fazer isso? Dependendo dos programas que vocês escreveram até hoje, pode ser que não tenha sido uma necessidade, mas à medida que vocês vão trabalhando com projetos maiores, se torna uma coisa assim imprescindível. E não dá para você querer ficar simplesmente salvando arquivo com um nome e um número e depois salva outro e depois abre outro. Então o Git é uma ferramenta que funciona para facilitar muito esse processo. Vocês já podem ter ouvido falar no GitHub também. Pode ter uma certa dúvida, tipo, o que é Git? O que é GitHub? O Git, ele vai rodar no seu computador. Basicamente, ele só vai cuidar das coisas que estão no seu computador. O GitHub é um site onde você pode criar repositórios remotos, você pode salvar os seus projetos lá e compartilhar eles com outras pessoas também. Então, são duas ferramentas diferentes, mas elas, digamos, conversam uma com a outra e essa integração talvez o que torne essas ferramentas tão úteis. Então, vamos começar aqui configurando o Git e o GitHub. Eu vou partir do ponto, tipo, achando que vocês já se cadastraram, já têm uma conta no GitHub. E isso aqui, esses dois comandos também, eles estão naquele guia de instalação da CJR. Pelo menos eles tinham um guia de instalação, não sei como está esse semestre. Enfim, se vocês ainda não rodaram esses comandos, se vocês já tiverem o Git instalado, isso é importante. Quem está usando Linux já vai ter o Git instalado por padrão. Quem está usando o Windows, não, mas é super fácil de instalar. Basta você procurar no Google Git for Windows e já deve ser a primeira opção aqui. É só você seguir, baixar e instalar, como você instalaria qualquer coisa, funciona numa boa. Esses dois comandos aqui, eles servem para você colocar o seu usuário e o seu e-mail no Git. E aí, toda vez que você fizer um commit, você vai conseguir ver você como sendo o criador desse commit e todas as pessoas que estão trabalhando no projeto também. Eu já vou falar o que é um commit, mas é importante vocês rodarem esses comandos aqui. No final da aula, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, então todos esses comandos vão estar lá se vocês quiserem olhar, e também vai ter coisa na wiki sobre isso mais para frente. Outra coisa que é importante fazer também é criar um token no GitHub. Quando a gente está trabalhando com o Git, a gente quer mandar uma coisa para o GitHub, até agosto desse ano ele aceitava autenticação por senha. Mas isso mudou e agora ele só aceita autenticação por token. Então eu coloquei nesse slide um link para a criação do token. Eu não sei se vocês já fizeram esse processo. Esse guia aqui para a criação do token é bem fácil de seguir, mas se vocês acharem necessário, a gente pode fazer isso aqui agora também, rapidão. Já faz um tempo que eu fiz isso. Então a gente vai no usuário, configurações, configurações do desenvolvedor. Tokens de acesso pessoal. E aqui eu já tenho criado um token que é o que eu uso para quando eu vou mexer no GitHub com autenticação mesmo. A gente só tem como ver o token no momento que ele é criado. Pô, não era uma boa hora para eu ter esquecido essa senha, velho. Ah, tá. Ok.
Então a gente pode dar um nome para se lembrar. Esse token aqui vai ser para eu mexer com repositórios, para gerenciar equipes. Aquele eu salvei como All Purpose Token, porque é um token que eu usaria para tudo. E por segurança também é recomendado que você coloque uma data de expiração para o token. Calma aí, vou ligar o ventilador. Mas no caso, como eu tenho preguiça, eu simplesmente deixei sem data de validade. Enfim. E aqui vocês escolhem quais funcionalidades vocês querem que esse token seja capaz de fazer. Para criar um repositório, é essa primeira aqui. Vocês marcam repo e vocês vão conseguir fazer tudo que a gente vai estar ensinando nessa aula aqui. Como vocês podem ver, aqui tem muitas funcionalidades. Eu não sei para que servem todas. O Git é uma ferramenta muito, mas muito ampla mesmo. E eu acho assim que pouquíssimas pessoas sabem tudo de Git. Eu não sei tudo de Git. E o que a gente vai estar passando nessa aula aqui é o básico. Mas esse básico já é suficiente para tudo que vocês vão fazer no PT, na CJR, na graduação e talvez até na, na vida profissional de vocês. Enfim, aí depois vocês podem de dar um nome e marcar quais são as funcionalidades, gerar o token. Mas eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero que esse token fique gravado, apesar de que eu posso deletar ele depois. E aí, depois disso, eles vão ver uma tela parecida com essa aqui. O token só vai estar visível nesse momento. Esse é o momento que vocês têm para copiar o token e salvar ele nas suas credenciais do GitHub, ou salvar num arquivo, que é uma coisa um pouco menos segura, mas convenhamos que é tipo assim, você não vai decorar isso aqui para ficar colocando toda hora no GitHub, e se você pedir para ele salvar as suas credenciais, ele vai colocar no arquivo do mesmo jeito. Então, não tem muito para onde correr nesse sentido. E é basicamente isso com relação à criação de tokens. Então, esse comando aqui de baixo, se vocês ainda não tiverem salvado as credenciais de vocês no Git, toda hora que vocês forem usar algum dos comandos que mexe com repositório remoto, a gente já vai falar sobre isso mais para frente, ele vai pedir para vocês colocarem o usuário e a senha, mas na verdade é para vocês colocarem o token. Esse comando aqui salva esse usuário e o token de vocês em algum arquivo na pasta do Git, e esse arquivo vai estar em plain text. Então é uma vulnerabilidade de segurança, mas eu acho que a comodidade que isso aqui traz vale a pena mesmo assim. Enfim. Aqui eu separei esses comandos para vocês, para a aula de hoje. Pode parecer muita coisa assim, mas à medida que vocês forem mexendo, vocês vão ver que vai ficar bastante intuitivo e bem fácil de gravar isso aqui. E assim, eu aconselho bastante que vocês se tornem bem familiarizados com esses comandos, porque o Git é uma ferramenta quase onipresente na computação. Pode ser que daqui a alguns anos, talvez, vocês não estejam mais mexendo com Rails, nem com React, nem com React Native, mas enquanto vocês estiverem mexendo com computação, não importa qual seja a área, vocês vão estar mexendo com Git também. Deixa eu perguntar um negócio. Pode falar. Tem problema usar o GitHub Desktop, aquela interface gráficazinha e tal? Não, tipo assim, tudo que dá para fazer pela linha de comando, você deve ser capaz de usar pela interface gráfica e vice-versa, mas eu, pelo menos, acho bem mais fácil usar pela linha de comando. Quando você aprende os comandos, eu acho que fica bem mais intuitivo, assim, fica até mais rápido de fazer as coisas também. Mas se você está conseguindo se virar bem pelo GitHub Desktop, não vejo problema, sabe? Mas eu ainda acho que valeria a pena aprender os comandos mesmo assim. Uhum. Aí esses comandos só joga no terminal mesmo e ele já começa a usar o Git, né? Já faz os commitzinho, tudo certinho. Então, eu vou mostrar cada um aqui, passo a passo. Alguns deles sim, alguns outros você tem que passar alguns argumentos também. Ah, beleza. Valeu. Tá. Então, mas antes de falar dos comandos, eu separei 3 coisas aqui para falar para vocês, caso alguém não saiba ainda. São coisas que a gente fala quando a gente está falando de Git, GitHub, que são commits, branches e pull requests. Commits é basicamente uma mudança que você faz no seu projeto e você salva aquela mudança como se fosse um estado do seu projeto. Tipo, você pega o estado daquele seu projeto no presente momento e dá um nome para ele, salva isso, e você pode depois falar para o Git, olha só, eu quero voltar para aquele ponto e aí tudo volta a ser como está salvo ali. E além disso, esse commit também vai ter uma mensagem que descreve o que foi feito nele. E eu já falo um pouquinho mais sobre essa mensagem mais para frente. Outra coisa é branch. É mais fácil explicar isso aqui desenhando. Tem algum site aqui onde eu possa desenhar alguma coisa? Deve ter. Tá, tipo assim, quando a gente está desenvolvendo algum programa, a gente tem essa linha do tempo que mostra, sei lá, digamos,
o estado do nosso programa do começo até a gente terminar. Mas ao longo desse desenvolvimento, pode ser que você queira fazer uma funcionalidade, outra pessoa queira fazer outra, e não vai ser muito legal se vocês tiverem que ficar usando sempre os mesmos programas, assim, literalmente os mesmos arquivos. Então é como se você pudesse puxar uma cópia do estado do seu programa num determinado momento, e essa cópia vai ser completamente independente do, do fluxo principal de desenvolvimento. Aí outra pessoa mais para frente resolveu fazer a mesma coisa. E aí quando você tiver terminado a sua funcionalidade, você pode juntar novamente com o fluxo principal, sem ter interferido no trabalho de ninguém que estava mexendo aqui no tempo que você ficou desenvolvendo essa funcionalidade paralelamente. Branch literalmente significa ramo. Então, imagina que você tem uma árvore de desenvolvimento e você vai puxando vários ramos. Cada ramo pode ser uma funcionalidade diferente, pode ser. Normalmente é para isso, funcionalidades diferentes, mas eu consigo imaginar que possam existir outros motivos também. E basicamente isso. Agora vamos lá. Pull request é o seguinte: quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, esse fluxo principal a gente costuma ter um certo cuidado com ele, no sentido de que esse código que está presente nesse fluxo principal, ele não pode quebrar. Esse código ele sempre tem que estar estável. Então, sempre que alguém quer fazer isso aqui, colocar alguma mudança nesse código, normalmente essa pessoa não faz essa mudança direto. Ela solicita aos outros desenvolvedores que estão trabalhando junto para avaliarem essa mudança também, e aí, se todo mundo concordar, não necessariamente todo mundo, mas pelo menos uma pessoa também achar que vale a pena, aí sim essa mudança é efetivada. E essa solicitação de revisão que é feita é chamada de pull request. Agora sim, falando dos comandos. Esse aqui é o primeiro comando que eu vou falar para vocês, o git init. Ele serve para colocar o controle de versões do Git em uma determinada pasta. Então, vamos criar uma pasta nova aqui. Aula pt git. E aí, se eu abrir ela no terminal, vocês veem que só tem a pasta aqui e mais nada. Tipo, como eu sei que tem o controle de versões nessa pasta? Se eu rodar o git init, vai ver que vai aparecer aqui, main. Isso significa que ele criou o controle de versões e colocou o nome da branch aqui. No Windows, se eu me lembro bem, no prompt de comando não tem o nome da branch aqui. E, na verdade, no Linux eu acho que pode ser por causa desse terminal que eu esteja utilizando. Não sei se no terminal padrão do Ubuntu tem também. Alguém sabe dizer? Isso que eu ia falar. Isso é uma extensão de terminal. Meio que, não sei se pode falar isso, que mostra qual branch que você está. Então, meio que se... Mas se você iniciar, der o comando git init, essa pasta provavelmente vai estar escondida e você vai ter que apertar para mostrar ela, para você saber que ela está ali. Mas... não, sim. Mas ela está ali. E significa que todos os comandos que você quer rodar a partir do Git, você pode rodar. Aí, ó, como ele fez aí. Não, sim. A questão é que essa pasta ela fica oculta, né? A princípio a gente não deve ficar mexendo dentro dela também, mas muito bem observado isso aí. É uma forma de ver se tem o controle de versões. Inclusive, se você apagar essa pasta, passa a não ter mais o controle de versões aqui, tipo, sumiu. É muito bem observada essa questão da pasta oculta. Enfim, outra coisa que eu ia falar sobre esse comando também era que vocês veem que aqui aparece como main o nome da branch, mas por padrão esse comando gera uma branch com o nome de master. Mas como no GitHub a branch principal é criada como main, e é sempre bom trabalhar com branches que tenham o mesmo nome no repositório local como no repositório remoto, eu mudei aqui nas configurações para main. Esse comando é o comando que pode fazer essa modificação, mas ele só funciona a partir do Git 2.28. Então, dependendo da versão do Git que você tem instalado, pode ser que você precise atualizar. E acho que é basicamente isso que tem para falar sobre Git init. Git clone. Esse aqui já é o contrário, digamos assim. A gente tem, no caso do Git init, um repositório remoto, ou melhor, um repositório local somente. E se eu tiver um repositório remoto já em andamento e eu queira trazer esse repositório para o meu computador,
para poder mexer nos arquivos e tudo mais. Ontem a gente tinha criado um repositório para mostrar isso. Por exemplo, esse repositório remoto aqui, ele só tem o arquivo README e não tem mais nada, mas eu quero, sei lá, trazer ele já para o meu computador para poder mexer nele. Logo aqui nessa abazinha Code do GitHub, a gente tem essa stringzinha aqui, que é basicamente a URL, que está aqui em cima com .git no final. Eu posso copiar isso aqui, e aí... Tá, vamos reutilizar essa pasta. Vamos apagar essa pasta do .git aqui, e ponto. Pronto, não tem mais controle de versões nessa pasta. Se eu rodar git clone e passar aquela string que tem ali, agora o repositório foi criada uma pasta para esse repositório onde eu criei, e você pode ver que já tem o controle de versões e tem todos os arquivos que tinham lá. E além disso, agora todos os... todos não. Esse repositório local aqui ele já está vinculado àquele repositório remoto. Eu não preciso me dar o trabalho de fazer essa conexão. Coisa que seria diferente se eu tivesse simplesmente rodado... Tá, vou criar outra pasta aqui. Git init. Se eu tivesse feito só o git init, não ia ter nenhum repositório remoto vinculado a esse repositório local. Então, supondo que eu quisesse mandar alguma mudança para o repositório remoto, apesar de não ter nada aqui, ele vai dizer, eu não sei para onde mandar isso aqui, porque não tem nenhuma correspondência no repositório remoto. E aí ele sugere esse comando aqui que a gente pode usar para estar adicionando algum repositório remoto para esse repositório local. Quando a gente for falar do git push, eu falo mais sobre isso, que é o comando que manda mudanças para o repositório remoto. Então, acho que de git clone também é bastante simples, era só isso que tinha para mostrar. O git clone trouxe o arquivo readme que estava lá e começou o controle de versões com git. Agora, git pull. Esse comando ele traz mudanças do repositório remoto para o repositório local. Ô Arthur, você está com o repositório aberto aí? Tô. Inclusive eu ia falar um negócio, eu acho que você travou, Gustavo. Travou pra vocês, galera, ou só pra mim? Pra mim não. Tá tranquilo. Não? Ah, que bom, tomei um susto aqui agora. Então tem um negócio, o problema é que é comigo. Faz o seguinte, cria um programinha qualquer aí, dá um push nele pro repositório, e aí eu vou trazer com o pull para mostrar pro pessoal funcionando. Tudo bem. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu acho que o meu computador vai explodir, meu Deus. Tá, vou fechar o compartilhamento aqui enquanto você mexe aí. Tranquilo. Vocês conseguem ver a minha tela, galera? Aqui apareceu. Tá, dá pra ver. Apareceu? Beleza. Então, é o seguinte. Esse aqui dá pra ver, né? Sim, tá aparecendo. Tranquilo. Esse aqui é o repositório que o Gustavo acabou de clonar. Então, eu vou clonar ele aqui de novo. Vou abrir meu VS Code, que o Bruno do Rei já adora. E vou fazer o seguinte. Vou rodar exatamente o comando que ele rodou ali. Eu já clonei a URL, git clone. Ok, ele fez a pasta aqui com o arquivo .git e o readme. No VS Code isso aqui também está oculto. Eu configurei ele para poder mostrar essa pasta, para eu saber que ela existe, né? Vou rodar o comando para entrar na pasta da aula PT. O meu não tem a extensão das branches, então não está mostrando, mas o arquivo .git está aqui. E vou fazer uma alteração qualquer aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Vou botar esse aqui, alô.html. Pronto. Vou usar o snippet. E vou criar aqui... alô. Beleza, salvei essa mudança. E o que vai acontecer agora é o seguinte. Eu vou rodar um git. O Gustavo vai explicar mais sobre isso daqui a pouquinho. Rodar um git status. Ué, deu ruim. Acho que você tem que adicionar o arquivo primeiro.
Não, é porque eu criei o arquivo fora do arquivo da... Tá, ok. Foi. Criei aqui, alô.html. Pronto. Beleza, agora sim. Tá vendo? O VS Code também tem uma extensão Git que ela meio que nativa, não sei se é exatamente essa palavra, mas isso aqui está basicamente falando, o arquivo alô foi criado. E nós temos esse arquivo aqui hoje. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos... vou fazer uma mudança aqui só para mostrar para vocês ficar mais claro. E vou escrever alô aqui no HTML. Esse daqui não existe mais, tudo bem? Vou salvar agora o arquivo. Beleza. Ele falou, criou o arquivo e tem mudanças. Se eu rodar um git status aqui, ele vai me mostrar o seguinte. Eu tenho um arquivo que não está sendo traqueado. Como é que fala? Controlado? Controlado, talvez. O Git não sabe que... O Git sabe que esse arquivo existe, mas ele não está registrando as mudanças dele. Eu acho que é isso. E se eu apertar rodar o comando git add, ponto, que significa vou adicionar todos os arquivos que não estão sendo traqueados ao Git local. E rodar um git status aqui, aí vai falar, changes to be committed, ou seja, as mudanças a serem comitadas, eu tenho o arquivo agora alô.html. Então, o que significa isso? Significa que eu fiz mudanças, mas para isso tá efetivamente na branch, eu preciso comitar. Eu não sei se é basicamente isso. Gustavo, você sabe explicar melhor um pouquinho isso? Tipo, ele só vai adicionar no seu commit, ou seja, ele só vai criar um estado, digamos, do seu projeto com os arquivos que foram adicionados. E ele é exatamente isso que você falou. Beleza. Então, para rodar o comando é o seguinte, a gente precisa rodar o git commit, e aí o "-m". Não contem pro Breno que a gente está ensinando esse "-m" para vocês, tá? Ele não gosta não. Não gosto não? Não. E aí, entre aspas, o nome da mudança que eu fiz. Por padrão, a gente costuma botar fit, que é mudança nova, né? Existe um certo padrão. Depois, se quiser, a gente pode passar um guia para vocês dos padrões que são utilizados para nomenclatura de commits. Mas como aqui é uma aulinha inicial, a gente vai dar só uma introduçãozinha. Então, fit, aí a mudança, alô, sei lá, was created. Não, mas não precisa, porque já tem um fit, né? Então, aí beleza. One file change, 12 inserções, porque 12 linhas foram criadas aqui. Se eu rodar um git status agora, tá falando que tá na frente da main por um commit. Ou seja, o que nós precisamos fazer agora? Como esse git local tá ligado já ao repositório remoto, nós precisamos agora mandar para lá as mudanças. Mas eu não queria mudar as mudanças direto na main. Como o Gustavo falou, isso não é uma boa prática e deve ser acordada com os outros integrantes do grupo. Se eu vou criar uma outra branch aqui, então. Git, como é que era mesmo? Checkout -b. Checkout. Aí você passa o nome da branch que você quer criar. -b. Espaço, o nome da branch, isso. E o nome da branch que eu quero criar. Vou botar aqui o nome secundário. Git checkout para ir para outra branch, -b para criar a nova branch, e o secondary vai ser o nome da branch que eu quero. Então é isso. Agora eu estou na outra branch. Se eu rodar um git status, aliás, baixem a extensão. Eu não baixei porque eu sou picareta, porque senão você vai ter que rodar isso aqui toda hora. Estou na branch agora secundária. E eu fiz as mudanças que o Gustavo tinha pedido, sei lá. Aí, o que eu quero fazer? Agora eu quero dar um push para lá, para ele ver as mudanças e ver se está tudo certo, para ele aceitar e juntar na principal. Então eu vou dar um git push origin. O push
É para mandar para. Não, isso é interessante. Aperta só o git push por enquanto, Arthur. Tudo bem, tudo bem. Então, deu erro. Por quê? O que aconteceu? O Git, ele vê sempre os nomes das branches para mandar para o repositório remoto. Como lá no nosso repositório remoto, por enquanto... vocês não estão vendo minha tela, enfim. Abre o repositório remoto rapidinho lá, Arthur. Opa. Esqueci de ligar o Clockify, tá? Depois eu coloco. Tá vendo os nomes das branches ali? Main, aí aperta a setinha lá. Não, em cima. Tá vendo onde tem a main ali? Não, embaixo. Tá. Aqui. Uhum. Tá vendo que só existe a main no nosso repositório? E a gente tem uma branch local chamada secondary, né? O nome que você colocou. Ele não sabe que branch é essa no repositório remoto. Tipo, eu não sei para onde mandar isso. Agora volta lá no VS Code. Aí ele sugeriu. Se você quiser criar uma branch remota com o nome de secondary e já mandar tudo para lá, use esse comando abaixo. Aí tem esse git push set upstream, ou seja, configure a branch secondary para uma branch chamada de secondary no repositório remoto. E a palavra origin se refere ao repositório remoto. Então, se você rodar esse comando... Se você rodar esse comando que ele sugeriu, aí sim você vai conseguir mandar as mudanças que ele... Vou conseguir mudar a nova branch para lá. Sim, eu acho que era isso que você ia rodar mesmo. Só queria mostrar para eles que, às vezes, o Git sugere comandos quando você está meio perdido, assim. Às vezes ele entende e sugere alguma coisa. E, inclusive, fiquem atentos a essas sugestões, ok? Inclusive, faltou o set upstream aí. Do jeito que você está fazendo, eu acho que ele pode até criar a branch, mas toda hora ele vai pedir para você dizer qual branch você quer mandar. Enquanto que com o set upstream ele já vai entender que se você der um git push é para mandar para secondary. Boa. Então, o que eu ia falar é, fiquem atentos a esses avisos. Às vezes a gente está meio cansado e programando e mandando git toda hora, mas fiquem atentos a esses avisos porque eles são importantes e podem te ajudar. Então, git set upstream push origin secondary. Aí eu vou mandar. Mandou? Tá. É porque o meu tá diferente, Gustavo. A minha versão talvez seja antiga. Que estranho. Ele sugeriu o comando, mas não usa. É porque na real você colocou o set upstream antes do push, eu acho. Mas ele... Aqui, exatamente isso. Não, boa. Só copia o que ele sugeriu mesmo e roda aí. Bem observado aí, o Lucas. Quem foi? Mandou bem. Foi eu. Boa. Ok. Ele falou, criei uma nova branch com as mudanças no GitHub. Aí, Gustavo, você compartilha agora e mostra para eles, tranquilo? Aí vai ser melhor. Tá. Então, volta para minha tela aí, conseguem ver? Então, no mesmo repositório aqui, recarregando a página, agora vocês podem ver que já tem a branch main. Vocês estão vendo, né? Ninguém sim. Sim. E aqui tem a branch secondary, que é o que ele tinha feito. Agora, eu posso dar um git pull. E aí eu vou ter essa branch nova. Espera, git... não, é porque eu estou no terminal da pasta que não foi clonada, foi com git init. Tá, aqui. Se eu der um git pull aqui, ele vai trazer essa nova branch que o Arthur criou e vai trazer todos os arquivos que estavam dentro dela também. Então, aula pt-git, aula t... você colocou aquele arquivo HTML dentro dela, né? Coloquei. Tá, é porque eu não troquei a branch. Git checkout secondary. Agora eu tô na branch secondary. E agora sim vocês podem ver que aparece o arquivo HTML que ele tinha criado ali. Ok, seguindo aqui. Uma dúvida, foi mal atrapalhar. Pode falar. É porque eu tava com essa dúvida. Essa parada da secondary, quando você. É meio que é o local que você tá, né?
dentro do Git, dentro do terminal? Tipo, você tava antes na main, agora você tá na secondary. Tipo, Isso, é a branch. tipo, quando você muda a branch, muda o conteúdo dentro da sua pasta? Muda o Ah, conteúdo da tá. pasta e muda o código também. Se tivesse. Aqui não vai dar para ver direito porque esse programa é bastante simples, mas se tiver codando lá, e aí numa branch o código tá de um jeito, e na outra branch o código tá de outro, na hora que você muda a branch, o código do seu editor de texto muda também, pelo menos do VS Entendi. Code. Que Tá, ele tá. é Bacana, bacana. integração com o Git. Tá? Então, uma coisa interessante é que, como eu falei, a palavra origin, ela se refere ao repositório remoto. Mas você pensa, pô, e se por algum motivo eu estiver trabalhando só com o Git local, não tiver um repositório remoto, sei lá, por algum motivo resolver fazer isso. Você pode passar mudanças de uma branch para outra local usando ponto no lugar de origin, mas assim, isso é mais por mérito de curiosidade, porque isso é muito pouco usado. Existe um comando que faz isso chamado merge, onde você só passa o nome da branch, mas também eu nunca vi ninguém fazer isso, na real, mas achei interessante e resolvi colocar aqui. O Git Push, o Arthur acabou mostrando para vocês na hora que ele subiu as mudanças para o repositório. E eu diria que esse é o comando que exige mais cuidado, porque ele altera o conteúdo do repositório remoto. E assim, o repositório remoto, você pode dizer que ele é o seu porto seguro. Assim, você fez uma besteira muito grande no seu computador, as coisas estão tão seguras lá no repositório remoto. Então, se alguma coisa acontecer com o repositório remoto, pode ser que fique mais difícil de recuperar depois, se der algum problema. Enfim, o Arthur mostrou isso para vocês, aí o uso correto é git push. E aí, se você estiver utilizando brands com nomes diferentes, você pode fazer algo como git push origin, aí o nome da branch local. Não existe essa branch local, só para mostrar aqui, e sei lá, main, se eu quisesse dar um push direto na main. Mas, normalmente, a gente sempre trabalha com brands que tenham nomes iguais no repositório local e no repositório remoto. Então, basta rodar o git push. No caso, se eu resolver fazer alguma mudança aqui, eu posso rodar esse comando git push também, e aí o Arthur vai conseguir acessar lá. Alô.html, aí sei lá, alô. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Eu vou rodar o git status, e o git status mostra quais são os arquivos que estão aqui. Ele fez o git add para adicionar com ponto. Outra forma de fazer isso aqui é você destacar o nome do arquivo desse jeito e passar. O problema de você usar o git add com ponto é que pode ser que tenha alguma coisa que você não queira mandar para o seu commit. E aí, bom. Outra opção, caso vocês queiram tirar alguma coisa daqui, ele até sugere git restore staged. Esse comando ele remove as coisas que vão ser colocadas no commit. Como a gente só tem um arquivo, não vai ficar tão claro assim. Mas enfim, queria mostrar isso para vocês. Então, na hora que o Arthur fez o commit, ele usou o. Tá. Só vou adicionar isso aqui de novo no commit. Na hora que o Arthur fez o commit, ele usou git commit com "-m", certo? Outra maneira que você pode fazer é só usando o git commit. E aí você vê que aparece esse mini editor de texto aqui no terminal. E existem essas duas maneiras de fazer o commit. E por quê? Porque a mensagem do commit, ela, digamos, ela é importante e ela tem que ter, por boas práticas, eu diria duas características. Ela tem que ser muito clara do que ela faz e ela tem que ser curta. Você tem que conseguir ler aquilo sem perder muito tempo. Sei lá, você vai estar trabalhando com vários commits, você vai estar lendo dezenas dessas mensagens por dia, não dá para cada mensagem ser uma bíblia, né? Porque senão ninguém aguenta. Então, ela tem que ter essas duas características, curta e clara. E se você está com dificuldades para fazer um commit que dê para descrever quais situações, pode ser que você esteja colocando coisas demais no seu commit. É sempre bom você colocar o commit aos poucos. Por que isso? Se der algum problema e você precisar reverter um commit, se você tiver feito coisa demais no commit só, você vai estar perdendo muita coisa. Então, faça aos poucos e a mensagem serve até para você conseguir identificar se você está fazendo coisa demais. Então, como funciona nesse editor de texto pequenininho que abriu aqui no terminal quando eu rodei o git commit sem nada? Eu posso mandar minha mensagem aqui, sei lá, HTML body
Message was modified. Isso aqui parece uma mensagem, eu diria, boa para colocar, bem clara e bem curta de ler. E para fazer o commit depois você aperta Ctrl+O e aí você aperta o Enter para confirmar que é esse commit. Se você, por algum motivo, não, eu quero mudar isso aqui, você pode cancelar e, sei lá, fazer outra coisa aqui e de novo. Ele só vai considerar a última coisa que você tiver colocado. Enfim, aí Ctrl+O, Enter, e aí eu saio, Ctrl+X. E agora, da mesma maneira, tem o commit aqui. Existe um comando chamado git log, que mostra todos os comandos que foram criados no repositório. Aqui a gente tem o primeiro... commits. Aqui a gente tem o primeiro commit, e aí vocês podem ver que quem criou foi o Arthur. Vocês têm aqui o usuário e e-mail dele, isso porque ele configurou com o usuário e e-mail dele, como coloquei naquele primeiro slide. E aqui vocês podem ver também o commit que ele criou. No caso, eu coloquei uma mensagem num padrão bem diferente do que ele colocou aqui. Quando vocês estiverem fazendo o projeto final, mas daqui a alguns meses, o gerente que estiver com vocês durante o projeto final provavelmente vai explicar melhor sobre o padrão de commits que a gente está utilizando. Mas isso aqui foi só para mostrar a maneira de fazer commits pelo editor de texto. E aí vocês podem ver também que agora tem esse commit com o meu nome de usuário e o meu e-mail. E aí vocês podem ver também que tem essa string esquisita aqui em cima. E mais tarde eu falo sobre ela também. Ela é importante. Tá, de git push, acho que era isso que tinha para falar. Git add, a gente já também acabou explicando quase que... acho que já tudo que tinha para falar de git add, a gente falou agora. Git commit também, com "-m", com o editor de texto. Git status. Esse comando também acabou sendo já colocado aqui. No caso, como a gente não tem nada, ele só fala isso aqui. Não tem mais nada para commitar, mas isso aqui está na frente da branch remota. Olha, ó. Seu ramo está à frente... você está à frente da branch remota por um commit. Git log. Tá, era do que eu estava falando. Imagina que por algum motivo você fez algum commit que, cara, isso aqui tá muito ruim, eu tenho que voltar, como é que eu volto um commit? A gente pode, por meio dessa string esquisita, identificar um commit de forma única. Vamos supor que eu queira reverter aquele alô grandão que eu coloquei no HTML e queira voltar para esse alô pequenininho aqui. Eu vou copiar o identificador desse commit, e logo no slide seguinte a gente tem um comando git reset. E esse é o comando que a gente usa para voltar para um ponto do nosso projeto. No caso, a gente só tem 3 commits, então a gente tem 3 pontos para onde a gente pode voltar. E esse comando recebe como argumento uma flag. No caso, a que a gente mais utiliza é a "-hard". Mas também existe a flag "-soft". Qual que é a diferença entre elas? A hard, ele vai voltar o commit e ele vai voltar o código para a forma que ele estava naquele commit, enquanto que a soft volta o commit, mas não mexe no código. Eu particularmente nunca usei a soft e acho que ela é bem pouco utilizada também, porque se você está querendo reverter o commit, provavelmente você está querendo voltar o código. Ia ser muito difícil, tipo, você lembrar quais são as mudanças só para voltar o código na mão, só se for uma mudança muito pontual, assim, que você queira só mudar e comitar de novo, enfim. Então agora vou fazer isso, git reset "-hard", e vou passar o identificador do commit para onde eu quero voltar. E aí se eu vier git log, de novo, vocês podem ver que aquele commit que tinha aqui em cima sumiu. E está bem aqui onde estava antes. E vocês podem ver também que o código voltou para o que era antes naquele commit. E agora, vamos supor que eu queira mandar isso aqui de volta para o repositório remoto. Então vem o git push. E... tá, eu não tinha mandado a minha mudança anterior. Então meu exemplo aqui... então vou fazer isso aqui rapidão. Eu ia mostrar para vocês o que aconteceria. Git add ponto, git commit -m,
Message change to... Tá, agora o repositório remoto tá com código com o alô grandão aqui. Agora, e se eu quiser voltar, git reset hard e passo de novo o identificador do commit. E agora meu repositório local não tem mais aquele último commit, que já está lá no repositório remoto. Então, se eu tentar dar um git push nisso aqui, dá problema. Ele vai dizer o seguinte: existem mudanças no repositório remoto que você não tem. Você tem que dar um pull e tentar de novo. E isso faz bastante sentido, porque assim, pode ser que alguém tenha feito uma mudança bem importante, colocou numa branch, e aí você vai querer mandar as suas mudanças para lá sem ter as mudanças dessa pessoa que mandou para lá primeiro. Como é que funciona isso daí? Não dá, né? Você tem que ter as mudanças. Mas nesse caso aqui, onde eu não quero ter aquelas mudanças, bom, existe uma coisa bastante, entre aspas, perigosa, que é essa flag "-f", que significa push forçado, que é tira o que está lá no repositório remoto e substitui pelo que eu vou mandar aqui. Então é bem... Esse talvez o comando que exige que você saiba bem o que você está fazendo com essa flag "-f". E agora o repositório... agora ele deixou fazer o push. Ele até fala, ó, isso aqui foi forçado e o repositório remoto não vai mais ter o código com o git, com o alô grandão lá. Então é assim que você reverte um commit. Outra coisa que era interessante mostrar também é tentar simular um conflito. O que são conflitos? Eu vou criar uma nova branch aqui, third, e eu vou fazer um pull. E vou mudar para essa branch. Por enquanto a gente só tem readme. Eu vou criar um programinha em Python só para mostrar isso daqui. Eu vou botar print hello world. E eu vou comentar isso daqui. E vou fazer o push também. E aqui a gente pode ver no repositório que essa branch... não era para estar even com a main. Ela está um commit na frente da main. Agora, eu vou lá na main. Eu vou criar esse mesmo arquivo, mas eu vou mudar a mensagem que está sendo... Isso aqui é uma prática, tá, gente? Não saiam criando coisas direto na main assim, é só... Na verdade, eu vou até criar outra branch para fazer isso. Uma coisa que é interessante a gente ver também é que sempre que a gente roda o git checkout para criar uma nova branch... o git checkout, vou falar sobre ele. Aproveitando que a gente está fazendo isso. Esse comando ele tem muitas funcionalidades, mas aqui a gente está utilizando ele para duas coisas. Mudar de branch, onde se você dizer git checkout e passa o nome da branch, ele muda. E git checkout -b, que cria uma nova branch. E é basicamente isso. Outro comando que muda de branch também é o git switch. Se vocês tiverem alguma preferência. Mas isso existe porque inicialmente o git checkout fazia muita coisa. Aqui a gente está vendo duas funcionalidades, mas ainda tem mais. Então, por uma questão de coerência, eles acabaram criando, digamos, o git switch para fazer só isso de mudar de branch, mas resolveram não mexer no checkout, para quem já estava acostumado. Tá, e agora eu vou criar outra branch. A gente tem que notar que a branch é criada e ela sempre vai ser como uma cópia da branch que a gente usou, que a gente estava usando quando a gente criou ela. Então, vou chamar isso aqui de fourth. E
eu vou mudar a mensagem do hello.py para hello universe. Então, na realidade, isso aqui não foi um bom exemplo porque eu vou estar um commit à frente. Eu tenho que estar com a mesma quantidade de commits. Então, eu vou voltar para third também. Vou checar o third. E aqui... Pô, não era para estar hello universe, era para estar hello world mesmo. Por que tá com esse asterisco aqui? Será que esqueceu de dar um add, Gustavo? Talvez. Ah, pode ser. Git status. Ah, tá. Isso mesmo. Ele não pertence a nenhuma branch ainda porque ele não foi comitado, tá? Então vamos voltar para forth. E aí esse asterisco então indica que tem coisas a serem comitadas, né? Git add, git commit, -m, Python, hello, py message was changed to hello universe. Tá, então a gente tem que o forth, ele tá um commit à frente do third, tipo git checkout third. Então eu vou criar um outro commit nessa branch aqui, só que eu vou deixar, sei lá, hello world 2 e vou comitar isso aqui. Então agora eu tenho a mesma quantidade de commits no third e no fourth. Sendo que a gente tem o mesmo arquivo e esse arquivo tá diferente na mesma linha nas duas branches. Então o que acontece se eu tentar... Eu vou fazer um push disso aqui. Não existe branch forth no repositório remoto, então ele sugere esse comando. E pronto, tá lá. E agora eu vou voltar para branch third e vou querer fazer um pull da branch forth. Então faço git pull origin e passo o nome da branch de onde eu quero fazer o pull. Porque se só rodar o git pull, ele vai procurar o que está na branch third. Isso aqui acaba não sendo muito utilizado, porque como eu falei, a gente sempre dá preferência por utilizar branches que tenham nomes iguais, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Viu só? Ele disse, eu não sei como fazer esse pull, porque você tinha a mesma quantidade de commits nas duas branches, você tinha os mesmos arquivos, mas tinha um arquivo que a mesma linha estava diferente, eu não sei qual que você quer fazer o pull. E aí isso é interessante do VS Code, mas eu acredito que outros editores de texto voltados para programação que tenham esse suporte ao Git também têm essa capacidade. Ele identifica os conflitos. Isso aqui é um conflito que deu, justamente por causa disso. Tinha uma branch que tinha Hello World 2, tinha outra branch que tinha Hello Universe. E aí? E aí ele me dá a opção de facilmente resolver esse conflito. Digamos, eu posso aceitar o que está vindo da outra branch, de onde eu dei o pull. Eu posso aceitar o que tinha na branch onde eu já estava. Posso ficar com os dois. E é basicamente isso. Vamos manter o que estava o Hello Universe, tá? E aí eu salvo esse arquivo. E aí eu tenho que criar outro commit disso. Agora utilizando o editor de texto. Aí ele já sugere, você fez um merge. Pode ser aceitável. Ctrl O, Enter, Ctrl X. E agora esse conflito foi resolvido.
Era basicamente isso que eu queria mostrar também, de resolução de conflitos. Eu achei que não fosse, que mal fosse dar tempo eu ter que correr, mas na verdade ainda é 1h15, falta ainda 35 minutos. E basicamente toda a matéria que eu tinha para passar para vocês de Git era isso. Gustavo, deleta uma branch, porque, tipo, tem uma lá que não está em uso, né? Por exemplo, lá no meu projeto, eu acabei criando uma cacetada de branch que não precisava. E aí, putz, eu quero deletar uma branch. Aí Ah, tá, ok. Só pra mostrar isso pra galera, que chegou no meu projeto no final ali que isso meio que aconteceu. Aí a gente tem que deletar uma. Isso é uma coisa que costuma acontecer mesmo. A gente vai criando branch à torta e à direita. Então vou aproveitar e mostrar o que são os pull requests para vocês também. Que a gente ficou de mostrar aquela hora, mas a gente só comentou e não fez nada. Por exemplo, sempre que você faz uma mudança nova, ele avisa aqui. E aí e aquela coisa, a gente tem um fluxo de desenvolvimento que é o principal. Então, a princípio, todas essas branches que a gente vai criando separadamente aqui, elas são, digamos, temporárias e eventualmente tudo que foi criado nelas vai ter que estar na branch principal no final do projeto. Então ele quer saber, olha só, tem essa branch aqui, ela teve essas mudanças, você quer tentar colocar isso na main? E aí você pode fazer essa solicitação, por criar um pull request. E aí eu posso colocar uma mensagem no pull request, sei lá, merging hello.py into main. E aí ele também avisa, olha só, não dá conflito, você pode mergear automaticamente, dá conflito. Eu vou, por exemplo, pedir também para o Arthur dar uma olhada nisso aqui que eu quero colocar, ele deve ter recebido um e-mail. E aí ele fala, ó, isso aqui não tem conflito. Aí se eu quiser eu posso, sei lá, mergear direto e aí confirmo. Quando o negócio já foi mergeado aqui, ele até pergunta, olha só, você já conseguiu colocar isso aqui na main, você quer apagar essa branch? Porque de fato, quando você já colocou tudo que tinha naquela branch na main, aquela branch perde a razão de existir. Então isso foi deletar a branch com o pull request. Agora a branch third não vai mais existir aqui. Agora, se eu só quiser apagar branches por apagar mesmo, tem a opção de simplesmente apagar nas configurações. Settings. Ué, não tinha a parte de configurações por aqui, não? View all branches, tá. Era aqui. Achou? Então, por exemplo, a branch fourth, eu não quero mais ela, posso simplesmente apagar. Secondary também não. E é isso. Então, quando a gente volta aqui pro arquivo principal, só vai ter a main de novo. Ainda tem bastante tempo aí. Se vocês tiverem dúvidas, vou ficar aqui então até 1h50. E quem não tiver nada para perguntar, se já quiser ir, acho que não vai ter mais nada e tá liberado. Nossa, só um adendo, sobre a entrega do projeto, né, do trabalhinho lá de HTML, vai ser por aí, vai ser usando o Git. Então vocês vão fazer o código na máquina e depois vocês vão criar um repositório na conta de vocês e aí vocês vão enviar o link do repositório pra gente. Por onde? Eu vou passar um formulário, vou mandar certinho lá no Slack com as instruções e tal, mas é ficar ciente de que vocês já vão precisar de Git, então praticar é muito importante. E isso que eu ia falar também. Galera, o negócio do Git é que ele não é difícil. Você sabe os comandos, você sabe o que eles... Arthur, você tá mudo. Tá mutado aqui. Nossa, beleza. Então, sobre essa parada do Git que eu ia falar, é porque você só vai aprender praticando. A gente deu essa aula de teoria aqui, mostrando os comandos e tal, mas você eventualmente vai esquecer o que eles fazem, eventualmente você está no projeto ali e você está no comecinho usando ele, então minha dica é, sai pesquisando tudo, entendeu? Sai brincando, cria um repositório, tipo,
de brincadeira lá, sai tacando um monte de coisa, vê os erros que dá, porque só assim tu vai aprender. Não é difícil, é só brincar mesmo, porque aí você vai entender. Então, vamos fazer o seguinte, logo depois dessa aula aqui, eu vou colocar o PDF dos slides no canal do PT, e aí vamos deixar como tarefinha para vocês, a gente não vai olhar, ninguém vai cobrar essa tarefa nem nada, mas tentem usar cada um dos comandos que está no slide pelo menos uma vez. Mas assim, ao longo do PT, vocês com certeza vão ter que usar esses comandos várias e várias vezes para fazerem os projetos das outras tecnologias. Então, realmente acho que é uma boa ideia ir se acostumando logo. É isso, galera. Eu tô com uma dúvida. Pode falar. Quando você fez lá aquele pull request, tipo, você meio que, no desenho, falando na questão do desenho lá que você fez, tipo, você tem o branch, meio que você meio que conectou ele de novo na main, aquilo é um pull request quando ele é aceito? Calma, você tá falando do desenho... O desenho que você fez aí da reta. Isso aqui. Então, toda hora que a setinha volta, a gente pode imaginar isso aqui como sendo um push, no caso, só que fazer um push direto na main é uma prática ruim, não façam isso. Ou pode ser o pull request mesmo, que foi aceito. Eu abri lá o pull request, aí eu penso, não, beleza, pode mergear, pronto. Aí na hora, a partir desse ponto aqui, daqui pra frente vai ter tudo que tinha nessa branch aqui, e aí essa branch provavelmente para de existir depois disso também. Sim, é um pull request que foi aceito, você pode entender dessa maneira. Tá, beleza. E tipo, pode representar aquelas second, third, fourth, aí nesse desenho que você fez? Só pra entender melhor? Tipo, o que seria? Tipo assim, no caso, literalmente os galhozinhos foram totalmente arbitrários, saca? Poderia ser qualquer coisa. Aqui a gente tem a main. Eita, desenhar com esse negócio aqui não... Tá, enfim, isso aqui é... Beleza. Caraca, velho, tá parecendo a letra do meu professor de cálculo, tá igualzinho. Valeu, bicho. Aí eu criei um programinha em Python. Não, a primeira branch quem criou foi o Arthur, né? Esse aqui ele criou a secondary. Enfim, essa aqui, onde ele criou aquele arquivo HTML. E aí depois de um tempo, acho que a branch só ficou lá, a gente só apagou, não vi o que aconteceu com ela, mas vamos supor que a gente tivesse... a gente só fez um pull request, na real, né? Então essa branch secondary ficou com aquele arquivo HTML, mas eu acho que a gente não chegou a mergear ela nenhuma vez, então chegou no ponto onde ela só foi apagada. Depois eu criei a branch third, que tinha um programinha em Python lá, e a partir da branch third, eu acho que eu criei a branch fourth, se eu me lembro bem, então acabou fazendo alguma parada... entendi. E também tinha o programa em Python, mas eu mudei o print dele, né? E aí, eu acho que eu coloquei um commit a mais nessa branch aqui, e eu coloquei um commit... Não. Você colocou o mesmo número de commit, só que uma tava com alteração, as duas estavam com alteração na mesma linha, aí deu conflito. Sim, era essa a ideia, era simular um conflito. Eu não me lembro agora onde eu coloquei cada commit, mas a questão é que depois eu tentei misturar uma na outra, tipo, fazer um merge de uma na outra, só que eu fiz isso com o pull. Eu acho que eu peguei a third, fiz um pull da fourth, foi o contrário. Nesse caso não foi um pull request, saca? Mas a ideia seria colocar todas as mudanças de uma branch em outra branch. E aí deu um conflito bem aqui, e aí eu resolvi o conflito depois. E aí, se eu me lembro bem, a gente fez o pull request na main, mas somente para a main. E agora eu não lembro se esse pull request foi com a secondary, não lembro com qual branch que foi, mas aí a gente fez algum, vamos supor que tenha sido com a third. Acho que foi na third mesmo. Essa aqui é a third, essa aqui é a fourth. E aí eu fiz o pull request lá, aí ele disse que não dava conflito, foi aceito e depois essa branch foi apagada. E foi basicamente isso que aconteceu. Show. E o conflito, tipo, o que ele é? Você pode explicar de forma mais clara? Assim? Explico sim. Se você lembra bem, na hora que a gente fez o problema era que tinha Hello Universe aqui, e tinha outra branch que tinha a mesma quantidade de commits, só que no lugar de Hello Universe aqui estava Hello World 2, alguma coisa assim. O conflito acontece por causa do seguinte, ele viu, essa branch aqui tem 3 commits, e essa também tem 3 commits, só que tem esse mesmo arquivo, e esse mesmo arquivo tem essa linha aqui, e essa linha está diferente em cada um deles. Eu não sei qual que eu tenho que considerar para colocar, entendeu?
porque ele sempre vai considerar o que tem a maior quantidade de commits como sendo mais recente. Mas se você tem a mesma quantidade de commits nas duas branches, e tiver algum arquivo que tem em uma branch, uma linha está de um jeito, e na outra branch essa mesma linha está de outro jeito, ele fica perdido. E aí ele pede para você escolher, olha só, qual dos dois você quer, porque tem a mesma quantidade de commits e eu não sei qual que é o mais recente. E aí naquela hora vai aparecer assim, você quer o Hello Universe ou você quer o Hello World 2? Aí ele me deu a possibilidade de escolher incoming ou current, se você se lembrar. Entendi. Isso só acontece quando é uma branch, tipo, uma branch de uma branch, ou não? Não, pode acontecer sempre que você tiver duas branches com a mesma quantidade de commits e tiver o mesmo arquivo, e esse arquivo tiver mudanças na mesma linha, dependendo da branch. Entendi. Até porque, se você para pensar, todas as branches são branches de outras branches, né? Porque inicialmente a gente só tem a main, aí puxa um aqui, puxa outro. Mas acho que você quis dizer branch sem ser da main, né? Tipo, puxa uma branch. Tipo o que a gente fez aí com a F. Aquela é da third, entendeu? Não, mas poderia ter acontecido com qualquer branch. Qualquer hora que a gente vai dar um pull, um push, pode dar conflito. Beleza. Inclusive com a main. Então toma muito cuidado. Sempre quando vocês clonar o projetinho, vocês pegam o projetinho, cria outra branch, aí começa a mexer. Porque se der merda, a main tá safe, entendeu? Tanto é que na hora que eu fui fazer o pull request, eu não sei se vocês lembram, porque agora a gente só tem essa branch, mas ficava aparecendo aqui, able to merge, e um botãozinho verde. Ele também detecta conflitos, tipo, se tiver conflito, ele não coloca aquela mensagem, ele coloca uma mensagem amarela, se eu não me engano, e falava solve conflicts before merging, alguma coisa assim. Opa. Gustavo, posso mostrar um negócio aqui? Só que eu faço um pouco diferente do que você mostrou aí. Pode, fica à vontade. Acho que é útil. Tá dando pra ver minha tela aí? Tá aparecendo, sim. Uhum. É que no que você falou das mensagens, por exemplo, eu tenho um repositório aqui que tem as mudanças. Aí se eu quero fazer um commit, eu vou adicionar minhas mudanças, né? Eu dei um git add A maiúsculo, que no caso é um git add all, né? Tipo, eu vou botar tudo que tá mudado. Aí se eu dou um git commit, sem aquele M, ele abre essa janela aqui, né? Que você mostrou abrindo no editor de texto do terminal. Era o nano, se não me engano. Acho que o motivo do Breninho não gostar daquela flag, o "-m", que você passa a mensagem do commit direto no comando, é que você perde acesso ao corpo do commit. Tipo, o que eu escrevi aqui na primeira linha é a mensagem do commit, né? Que eu escrevo aqui, fit, mudei um arquivo. Vou botar qualquer mensagem, por exemplo. Isso aqui é a mensagem do commit, mas não é o commit inteiro, porque eu posso escrever o corpo aqui. A mensagem ideal é que ela seja curta, mas às vezes eu não consigo escrever de forma tão assertiva o que o commit faz. Então eu posso recorrer ao corpo do commit. Aqui eu escrevo o que eu quiser. Existe um grande clube na cidade. Eu vou botar. Aí aqui eu posso. Aí quando eu sair, o commit vai estar salvo, né? Com essa mensagem aqui e esse corpo aqui. Aí tá comitado. Se eu der um git push, ele vai chegar no git aqui com a mensagem também, tipo, aqui ó. Se eu clico, vai chegar com esses 3 pontinhos, vai chegar a mensagem e o corpo do commit. Aí aqui você pode botar coisas mais detalhadas e aqui só um resumo, como se fosse um e-mail, aqui o assunto do e-mail e aqui o corpo, sabe? Só que tem a inconveniência de que o Git seta como padrão o nano, né? E ninguém sabe mexer no nano. Eu uso o Vim, ninguém sabe mexer no Vim também, mas aí você pode mudar. Você bota git config, aí na configuração global, core.editor, aí você bota o editor que você quiser. Se eu quiser, eu posso usar o Sublime Text, entendeu? No caso vocês que usam VS Code, vocês podem botar o code aqui, se vocês tiverem disponível esse comando aqui no terminal, que eu não sei como é que faz. Mas enfim, você pode botar code aqui, ou Sublime, ou Vim. Tipo, você pode botar o que você quiser. Por exemplo, eu vou botar para abrir esse arquivo agora no Sublime. Se eu mudar alguma coisa aqui e eu der um git add all, se eu der o git commit de novo, ele vai abrir outro editor agora, tá vendo? Abriu no Sublime.
Aí se eu faço a cagada que eu quiser aqui, salvo e saio, aí eu não sei por que não foi, mas enfim. Eu só mostrando que é uma possibilidade, que vocês podem usar o editor que vocês quiserem. Só tem que aprender a fazer direito. Claramente eu não sei, só sei em editor de terminal. Mas era isso que eu queria mostrar. E se você for mais hackerman, você pode ir no seu repositório home aqui, né? Tipo, eu tô no home, Brum, que é meu negócio home. Se você procurar o arquivo git config, ele vai estar aqui. Aí no que eu tenho Sublime aqui, eu posso botar o Vim de novo. Agora se eu voltasse lá e desse o commit, ele ia abrir do jeito que tava no Vim. Só mostrando aí pra vocês esse negócio que existe o corpo do commit também, que tipo, não é totalmente inútil. No caso, se você quiser descrever mais coisas sobre um commit e não quiser deixar um título colossal, você pode mandar aqui, que ele aparece, é só clicar nos 3 pontinhos. Legal. Eu não sabia disso. Muita gente ou só eu também não. Da hora. Não, começar a usar. É bom. Bom, galera, no mais aí, então acho que agora sim, já foi tudo. Quem quiser sair, tá liberado. Valeu, pessoal. Obrigado pela aula. Valeu. Falou! Almoçar aqui, valeu. Manda foto. Pode deixar.